um ano da eleição de Donald Trump. Você tem toda a razão, Diego. Parece que faz muito mais tempo, mas não é por acaso que esse sentimento, não é só você que está com esse sentimento, o mundo inteiro está com esse sentimento, porque de fato ele chegou com um plano de governo absolutamente ambicioso, com tudo preparado para aplicar tudo que ele não conseguiu, basicamente, aplicar no seu primeiro governo, aquele governo que a gente sabe foi interrompido, de uma certa forma, pela pandemia. Não é só ele que teve seu governo interrompido pela pandemia, o mundo inteiro, basicamente, foi suspenso em suas atividades, agendas, etc., pela pandemia. Agora ele vem com força total. E nessa força total há um objetivo muito claro: redesenhar a ordem internacional, redesenhar o papel dos Estados Unidos no século XXI, garantir que os Estados Unidos, mais uma vez no século XXI, será, ou, no caso, o país, a economia, será hegemônica. Só que dessa vez tem o desafio chinês. Para vocês terem uma ideia, os americanos hoje dizem que a China é o maior desafio existencial da história dos Estados Unidos. É um desafio maior do que foi a União Soviética durante a Guerra Fria. E, claro, esse ano foi um ano de desmonte de uma ordem internacional para estabelecer os interesses de Donald Trump. Jamil, ele chega aí a esse um ano depois de eleição com um problemaço que é esse apagão no governo. E o outro problemaço que é o que ele vai fazer com o prefeito muçulmano em Nova York. A gente noticiou ontem a vitória do Zohran Mamdani. Uau! Hoje ele tá que tá no negócio da poliglotia. Não é isso? Você sabe que eu fui buscar, né? Porque eu não sabia pronunciar, eu não sabia se era Zohran ou se era Zohran. Os americanos falam Zohran. Mamdani. Não tem N, é M, né? Mamdani, ele manda. Então, o Trump está com um problemão aí que é, bom, primeiro o governo tem apagão, 40 aeroportos podem ter que cancelar voos agora a partir de amanhã, talvez, não se sabe em que momento, porque não tem dinheiro, os operadores de voo não estão recebendo dinheiro, tem um governo paralisado. Ele tem uma situação complicadíssima em Nova York, é um prefeito muçulmano, mas ele não pode boicotar o prefeito, porque se ele boicotar o prefeito de Nova York, ele boicota os próprios negócios dele. Ele ganha dinheiro em Nova York, grande parte do dinheiro dele vem de Nova York. E tem uma base de americanos bilionários em Nova York, amigos de Trump, que vão ser prejudicados também. Então, assim, tudo isso para te dizer, ele chega nesse um ano de eleição, depois de eleito, com muito problema, talvez o momento mais difícil do governo dele. E aí? Sem dúvida nenhuma. E sem dúvida nenhuma. Não é só com muitos problemas, com a popularidade em baixa, né? Ele vem caindo com essa popularidade de uma forma muito, eu diria, consistente. Aprovação de 37% só. Exatamente. 37% é, obviamente, extremamente baixo para qualquer governo em qualquer momento do mandato. Agora, você tem toda a razão. Você tem um sistema, eu diria, político interno extremamente complicado. Só para explicar essa questão dos aeroportos, quando então o governo fecha, porque, claro, não tem dinheiro para pagar, algumas atividades elas são mantidas, porque, claro, elas representam uma espécie de ameaça à segurança. Uma delas, justamente, o de controladores aéreos. O problema é que isso acontecia 1, 2 semanas. Nós já estamos aí vários dias já com essas pessoas sem receber dinheiro, os seus salários, e elas passaram a não ir trabalhar. E aí, claro, esse colapso todo. Donald Trump vive esse dilema, vive o dilema também do Mamdani. Não sei se você viu ontem, Rodrigo, o Trump usou basicamente o nome do Mamdani para dizer, nem sei dizer o nome dele. Como ele fazia com a Kamala, ele falava errado de propósito, ele falava Kamala. Exato, justamente para diminuir aquela pessoa, dizer ele é tão insignificante que nem o nome dele eu sei exatamente. Isso é, obviamente, uma estratégia. Isso aqui não é, ele esqueceu o nome dele. Não, o mundo inteiro sabe. Como é que ele não vai saber? Né? Então, obviamente, é uma tentativa de você diminuir o seu oponente. Agora, isso tudo é, obviamente, um desafio gigantesco para alguém que está já se preparando para uma eleição do próximo ano, uma eleição para o Legislativo, que pode ser fundamental para o resto do seu governo. Se Donald Trump perde o Senado e perde a Câmara dos Deputados, ele realmente
reinicia o governo dele em outro patamar, em outra discussão completamente diferente. Outro dia eu estava conversando com o Steve Levitsky, que é aquele autor daquele livro Como Morrem as Democracias, e eu perguntei para ele, e os democratas, etc. Ele falou, olha, a história não é e os democratas, a história é e os republicanos. Porque os republicanos hoje, claro, é o partido do Donald Trump, etc., mas os republicanos estão chancelando absolutamente todos os desmandos de Donald Trump em relação à Constituição americana. Então, o que o Levitsky dizia que daqui a vários anos, quando a gente for discutir o que está acontecendo em 2024, 2025, 2026, um dos temas centrais será justamente o que é que aconteceu com esse partido, que era um partido do livre comércio, um partido pró-negócios, etc., e que realmente decidiu aderir plenamente ao movimento MAGA, né, o movimento de Donald Trump. Enfim, muitos dilemas, sem contar com a economia, né, que, obviamente, continua tendo problemas no que se refere eu diria, ao custo de vida para os americanos, porque isso não melhorou. E lembrando, esse foi o ponto central da campanha dele. Comigo vocês vão ser mais ricos. Um ano depois, nada, pelo menos nesse campo. Só complementando, é exatamente isso que as pesquisas estão mostrando, que os americanos já não confiam na capacidade do Trump de gerir a economia. Essa confiança que era imensa na eleição dele agora está muito abaixo de 50%.